Graças ao trabalho de extensão rural e, claro, de muita pesquisa, pesquisas técnicas, a citricultura na Amazônia tem alcançado relevância já no cenário nacional. A região, inclusive, recebeu a primeira recomendação de porta-enxertos de limão. Vamos conversar então sobre esse cenário agora ao vivo com o pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura e também líder do Programa de Melhoramento Genético de Citros da Embrapa, o Walter dos Santos Soares. Walter, bom dia primeiramente, seja bem-vindo com a gente aqui ao Agronotícias, tudo bem? Bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Satisfação nossa, viu? Bom, primeiro vamos falar sobre essa recomendação, Walter. Qual foi o trabalho desenvolvido para se chegar a esse resultado das recomendações e quais são, afinal, essas recomendações? Bom, Felipe, quando a gente fala em recomendações de variedades de citros, elas exigem um longo tempo de trabalho. Elas exigem também, para que a transferência da tecnologia seja pronta e acesse facilmente o sistema produtivo, ela exige que isso seja feito em parceria com produtores, né, regionais. Então, esse é o trabalho que a Embrapa desenvolveu, né, com a lima ácida Tahiti, onde nós estudamos essa limeira de grande importância para o Brasil, para o país, com diversos porta-enxertos. Isso permitiu, então, a recomendação de porta-enxertos que produzem muito bem em combinação com a limeira ácida Tahiti. Então, nós temos, por exemplo, os citrandarins índio e San Diego, né, que são porta-enxertos que estão se comportando muito bem com essa limeira ácida. Esses porta-enxertos já estão disponíveis para uso comercial. E também estamos, Felipe, identificando novos porta-enxertos híbridos desenvolvidos pelo nosso programa de melhoramento genético. Esse programa ele é muito grande, ele conta com uma grande equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. Então nós temos porta-enxertos, por exemplo, como a BRS Donadil, a BRS Bravo, que estão se mostrando muito interessantes para essa limeira ácida e que poderão, em um futuro não muito distante, serem também incorporadas ao sistema produtivo do Pará, mais especificamente, e da Amazônia, de um modo geral. Eu queria deixar claro, Felipe, que esse trabalho nosso, esse especificamente, ele envolve ações no estado do Pará. Mas nós temos ações em toda a Amazônia. Nós temos ações no Acre, ações em Rondônia, ações no Amapá, ações no Amazonas, ações inclusive na Amazônia Legal, envolvendo o Mato Grosso, Tocantins. E nessa Amazônia Legal nós temos ações envolvendo áreas inclusive irrigadas. A gente às vezes pensa que a Amazônia não sofre com a falta de água. A Amazônia sofre sim com o déficit hídrico. E a população brasileira, o público em geral, está vendo os efeitos extremamente prejudiciais das mudanças climáticas. Nós prevemos agora para a Amazônia uma série de eventos climáticos que vão diminuir a quantidade de água na região. Então a Embrapa, pensando nisso, antevendo essas situações, ela está desenvolvendo variedades porta-enxerto que exigem menos uso de água e algumas, inclusive, que podem ser utilizadas em ambientes sem irrigação, desde que o déficit hídrico não seja extremamente alto, né? Um déficit hídrico dentro de certas limitações, mas a Embrapa já está prevendo isso e vem desenvolvendo uma série de ensaios. Agora mesmo, nós estamos montando, além dos ensaios já instalados na Amazônia, diversos ensaios nesses estados, né, que eu mencionei, envolvendo não só a limeira ácida Tahiti, como também a laranjeira-pera, em algumas condições, em algumas circunstâncias. Você entrou num ponto que eu ia te perguntar daqui a pouco, mas já que você falou, eu queria só reforçar essa questão, porque muita gente deve assistir ou ler a notícia e ficar se perguntando: a expansão da citricultura no bioma amazônico, então, não vai exercer ainda mais pressão sobre a floresta? Vocês trabalham justamente já pensando nessa questão, né, de não sobrecarregar ainda mais essa pressão em cima da floresta, colocando uma cultura como a citricultura ali na região, né? Certamente, Felipe, essa pergunta foi muito importante. Cada vez mais a gente está preocupado com o menor uso da terra. Nós estamos desenvolvendo tecnologias de poupança de terra, tecnologias de poupa-terra. Então, muitos dos porta-enxertos futuros que iremos lançar, em um futuro breve, nós estamos
pensando que já no ano que vem a gente vai lançar uma série de variedades porta-enxerto e algumas que são redutoras do porte da planta. Então, nós vamos poder, com essas novas variedades, usar espaçamentos mais adensados. Por exemplo, nós poderemos ter, com a BRS Bravo, áreas um terço menores do que aquelas utilizadas com porta-enxertos convencionais. Nós poderemos ter, com a BRS Donadil, áreas menores ainda. Estou me referindo a variedades porta-enxerto. Nós temos um terceiro porta-enxerto, só para citar, o JB4, que é a Nanicante, que vai poder reduzir mais ainda a área plantada, com economia de mão de obra na colheita, economia de área, naturalmente, e economia também, Felipe, de defensivos agrícolas, porque nós, quando temos que jogar a cauda de defensivos agrícolas em uma copa muito volumosa, essa quantidade em litros de cauda de defensivos é muito maior quando você tem uma copa de menor tamanho. Então, essas preocupações, elas vêm sendo alvo de estudos por parte da Embrapa já há algumas décadas. Pois é, a gente vê, né, que o cinturão agrícola dos citros, ele anda enfrentando aí alguns problemas, algumas dificuldades por conta do clima, por conta do greening. Essa atividade aí, tomando como base o porta-enxertos, ela pode trazer ganhos para a citricultura, então? Bom, antes de eu falar sobre o HLB, sobre o greening, talvez não sei se os ouvintes, de um modo geral, sabem o que é a variedade porta-enxerto. Na citricultura comercial, nós temos duas variedades que convivem de uma forma harmoniosa, que são a variedade copa, que é aquela que produz os frutos. A variedade copa pode ser uma laranja, pode ser um limão, pode ser uma tangerina. Enquanto que a variedade porta-enxerto, que é aquela que suporta a copa, é aquela na qual é enxertada a variedade copa, essa variedade é aquela que eh, permite a melhor fixação da planta no ambiente de cultivo. Fixação em que sentido? Adaptação às exigências de água, adaptação à resistência a doenças, adaptações nutricionais. Tem porta-enxertos que são mais, outros menos exigentes em termos nutricionais. Então, o porta-enxerto é de grande importância, assim como a copa. E eu estou agora me referindo ao porta-enxerto, que é a parte do sistema radicular da planta cítrica comercial. Sobre o HLB, infelizmente, Felipe, nós não temos ainda nenhuma fonte de resistência à doença, nenhuma. Mas, com esses porta-enxertos ananicantes, né, que a Embrapa vem desenvolvendo, e outras instituições também, como o IAC, nós poderemos ter menores áreas, maiores densidades de plantio, né, maior número de plantas por área plantada. Como o HLB ele exige, para que você possa controlá-lo, a erradicação de plantas com sintomas, né, de plantas afetadas pela doença, se nós temos uma alta densidade de plantio, nós podemos erradicar plantas sem que o pomar fique muito debilitado no que se refere à falta de plantas por unidade de área. Se você tem porta-enxertos que induzem grande tamanho à copa, que vão exigir menores densidades de plantio, ou seja, espaçamentos mais amplos, quando você erradica algumas plantas, uma, duas, três, 10, 15, a depender da infestação da doença, você começa a diminuir muito a quantidade de plantas por unidade de área. Já quando você tem porta-enxertos ananicantes, você pode erradicar um número maior de plantas sem que o estande de plantas, ou seja, sem que a densidade de plantas, né, por unidade de área, naturalmente, caia para um número de plantas que seja comercialmente inaproveitável, né, que não dê retorno econômico para o produtor. Eu não sei se eu me fiz entender. E sim, de uma maneira muito didática, inclusive, se fez entender sim. Agora, num contexto geral mesmo, a gente vê vocês trabalhando de uma maneira muito bacana no incentivo do fomento à citricultura lá na região do bioma, na região amazônica de modo geral. Essa atividade, né, a citricultura, pode ajudar a inserir a sociobioeconomia nas comunidades da região ali também, de uma maneira, a fomentar essa questão também, aumentar emprego, renda, enfim, você consegue perceber essa inserção de sociobioeconomia dentro das comunidades ali da região a partir do fortalecimento da citricultura por lá?
Eu acredito que indiretamente, mais indiretamente sim, Felipe. Por quê? Se você passa a poupar área, né, passa a degradar menos o ambiente, você vai ter mais áreas de floresta disponíveis, né? Você pode inclusive recuperar áreas de floresta. É isso que o Brasil tem que fazer. Hoje o Brasil é um líder mundial, né? Eu diria até em resgate de carbono, né? E se nós investirmos mais nisso, nós poderemos ser, sem dúvida, um país assim chave nesse aspecto em termos mundiais. Então, se nós temos uma citricultura poupadora de terra, liberadora de áreas, digamos assim, para a floresta, para o bioma, a Amazônia, nós vamos estar preservando esse bioma. E se nós gerarmos mais renda na região com a citricultura, claro, não é só a citricultura que vai gerar renda para a região, mas se a citricultura for mais um fator contributivo para isso, nós vamos fixar mais as populações na área, na região, com emprego e renda. Isso, naturalmente, indiretamente, vai fomentar o desenvolvimento regional e vai fazer também com que esse bioma Amazônia seja menos perturbado pelo homem. Esse bioma, Felipe, é o bioma de maior diversidade de espécies do mundo, em termos de área. O Brasil, a maior parte da área do território brasileiro, com seus 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, está na Amazônia brasileira. Então, é um bioma importantíssimo para o Brasil e para o mundo. Então, é isso que a citricultura pode contribuir de forma indireta, contribuir para uma maior preservação desse bioma e, portanto, para uma maior intensificação da exploração desse bioma, não com a citricultura propriamente dita, mas com a exploração da ampla diversidade genética desse bioma. O cacau, por exemplo, que é uma das culturas de maior importância em termos mundiais, ele tem o seu centro de origem na Amazônia. Então, nós poderemos investir mais, o Brasil poderá investir mais no resgate dessa diversidade genética que existe em diversas espécies desse bioma, uma das quais o Theobroma cacau, que é a espécie do cacau. Perfeito? Sim. E vale registrar aqui uma questão, né? A gente, quando fala em citricultura, muita gente logo pensa daquela região de São Paulo, Minas Gerais, mas está no Pará, né? Um dos maiores polos de produção da citricultura aqui no país, né? Já está se destacando, ganhando cada vez mais relevância. Perfeito, Felipe. O polo de Capitão Poço é um dos maiores polos de citricultura do Brasil. É o principal polo de citricultura da Amazônia. E claro que esse trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo, ele vai ser de grande utilidade para esse polo, mas não somente para o polo de Capitão Poço, porque a Embrapa não pode pensar em áreas restritas, ela tem que pensar e pensa em áreas macro, em áreas que envolvem todo esse imenso território do Brasil. E a citricultura, como é sabido, ela está de norte a sul, leste a oeste do Brasil. E eu queria destacar um ponto aqui, Felipe, embora não seja um ponto relacionado especificamente à Amazônia, que é o semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro é uma área extremamente importante para a expansão da citricultura, porque é uma área que ela dificulta a expansão do HLB. O semiárido, por suas características climáticas, ele dificulta a sobrevivência do psilídeo dos citros, que é o vetor dessa doença, que é a mais destrutiva da citricultura brasileira. Então, o semiárido em áreas que não sejam irrigadas, né, o semiárido em si, ele praticamente impede a sobrevivência do psilídeo. Porém, o psilídeo ele poderá sobreviver dentro do pomar cítrico, mesmo no semiárido. Uma vez que você pode levar para o pomar mudas de baixa qualidade. O que é uma muda de baixa qualidade, de má qualidade? É uma muda que pode estar infectada pelo HLB, e você então vai contaminar um ambiente que estava limpo. É uma muda que leva o psilídeo junto com ela. Então é fundamental o citricultor da região amazônica e de qualquer outra região do Brasil comprar mudas de viveiros que sejam que tenham uma relação com a produção de mudas em ambiente protegido, né, que tenham devido registro no Renasem, né, junto ao Ministério da Agricultura, para que não se leve, né, para os pomares, muitas vezes em regiões onde não existe essa doença e outras, problemas que a muda pode trazer consigo.
Walter, eu acho que se a gente tivesse tempo, a gente poderia passar o bloco inteiro aqui conversando, porque o assunto rende muito, a gente poderia destrinchar ainda mais um pouquinho a pesquisa, o resultado da pesquisa, as indicações, mas o nosso tempo é curto, então, por enquanto eu queria agradecer a sua participação com a gentileza de ter atendido aqui a nossa audiência, conversado de uma maneira tão didática. A gente quase que diariamente conversa aqui sobre as pesquisas da Embrapa, sempre traz aí um pesquisador para poder trazer as novidades, porque isso de fato interessa e muito para outra ponta, né, que é o produtor rural que está nos assistindo. Ele precisa saber o que tem de inovação, o que está vindo por aí, os melhoramentos genéticos, enfim. Então é sempre muito bacana a gente trazer essas informações, por isso queria agradecer mais uma vez a sua participação com a gente, desejar um bom restinho de semana e a gente volta a conversar numa nova oportunidade. Muito obrigado, Felipe. Nós também agradecemos a AgroMais, esse importante veículo de comunicação da Rede Bandeirantes, né? E que está prestando uma excelente contribuição à agropecuária brasileira. Meu muito obrigado a você, Felipe, e a todos aqueles que me ouviram.